Oi, gente, tudo bem com vocês? Ali aqui falando. E bora lá falar como foi o meu Dia dos Namorados, aliás, como está sendo, porque hoje é sábado e continua vendendo. Claro que não na proporção de ontem, mas já saiu uns bons presentinhos aqui hoje, né? Para os atrasadinhos, e também tem muita gente que não viu o namorado ou a namorada ontem, né? E aí veio comprar o presente hoje. Gente, como sempre, eu muito grata a Deus por tudo que Ele nos permite, né, conquistar, e todas as vendas que Ele nos permite fazer. Mas Dia dos Namorados aqui é uma data que eu me preparo, porque para mim é muito boa e não podia ser diferente esse ano. Graças a Deus, continuou sendo muito boa. Claro, né, que teve dois perrenguezinhos que eu passei ali por falta de atenção minha. Já vou contar para vocês, mas resolvi, né? Levei ali um prejuizinho, mas resolvi. O cliente ficou satisfeitíssimo e isso é o que importa, né? E não houve nenhum estresse, assim. Eu percebi a tempo e consegui contornar a situação. Não fiz tudo que eu pretendia, não consegui fazer tudo que eu imaginava. Eu queria fazer buquês, não fiz, só fiz acho que 2. Na hora ali, o cliente pegou as rosas e eu montei o buquê, mas não era essa a minha ideia. A minha ideia era fazer os buquês e deixar a pronta entrega. Não deu certo, não tive tempo para fazer, mas vendemos bastante cesta, fizemos muitas montagens na hora também. Coloquei a minha barraquinha lá fora, vou ver se eu consigo. Teve um dia que eu consegui filmar um pouquinho dela, e aí vou ver se eu consigo deixar o take aqui para vocês, dessa parte da barraca, mostrando. Ó, gente, é porque já está de noite, tá vendo? Já está quase de noite, mas a gente colocou uma lâmpada bem ali, né? E meu esposo também colocou uma lâmpada bem aqui, ó. Aí ilumina bem aqui na frente da loja, ó, aqui é a vitrine. E aqui é aonde eu coloquei a minha barraca. Aí, ó, o pessoal passa do outro lado da rua e já chama super atenção. Vou filmar lá do outro lado da rua pra vocês verem. Então, ó, chama atenção. Como eu falo, pra essa barraca ser perfeita, ela só faltou ser rosa. Ela é azul, mas um dia eu ainda vou dar um jeito de pintar ela de rosa. Ou então eu acho uma rosa. E aí a gente coloca aqui e chama super a atenção dos clientes que passam na rua. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Como eu falei, né, que eu ia trabalhar com balão, comprei um monte. Ó, esses aqui é todos que eu já comprei do Mercado Livre. Enchi, coloquei aqui, ó. Gente, menos de R$1 saiu esse balão pra mim. Valeu muito a pena. E aí, ó, fiz os meus corações. Tá sendo um sucesso isso aqui, gente, ó. Ele acende, deixa eu... Ó. Que bonitinho. Deixa eu ver se dava pra... Ai, não dá pra apagar a luz aqui. Mas enfim, vocês já viram, né? Um videozinho de eu mostrando ele aí. Aí, deixa eu apagar, né? Porque senão vai acabar a bateria. Ó, pisca mais devagarzinho, fica aceso. Ó, que legal. Aí fiz coração menorzinho, coração grandão. Os stitch, ó, que eu falei que chama atenção. As pessoas passam e chama atenção. Aí eu coloquei cesta, coloquei pelúcia. Tá vendo, ó? Montamos essas aqui também, que é os baúzinhos de MDF, ó, o grande, o médio. E, gente, coloquei balão em tudo quanto é lugar. Ó, mais cestinhas aqui, que nós montamos. E essas estantezinhas, que nem eu falei pra vocês que eu comprei, né? Comprei um tempinho atrás. Fica super útil pra eu fazer aqui, ó. Minha loja portátil aqui do lado de fora. Aí é perfeito, né? Porque ela é rosa e eu amo. Aí aqui era tipo um aparador que minha sogra tinha lá na casa dela e que não tinha mais espaço, aí meu marido trouxe pra cá. A gente forrou, dependendo da data a gente forra. Aqui, dessa vez a gente forrou de vermelho. No Dia das Mães a gente forrou de rosa. Aí provavelmente no Dia dos Pais, ó o vento, não voa não, meu balão. Provavelmente no Dia dos Pais eu vou forrar de azul. Aí ele serve assim, ó, como aparador, porque aí dá certinho pra colocar as cestas em cima e embaixo também. Aí eu coloquei mais pelúcia, porque pelúcia, gente, vende muito agora nessa data de Dia dos Namorados. Então, as pessoas passam aqui pela rua e fica de olho na minha barraca, minha loja portátil. Ó, pendurei uns coraçõezinhos ali, ó, pra chamar atenção. E tá assim. Ai, eu tô tão feliz. Porque realmente era isso que a gente queria, sabe? Não coisa bagunçada assim, ficar bonitinho, arrumadinho, ó. Fica super organizadinho, o cliente chega aqui, compra. É muito bom. Ela a semana inteira pra chamar atenção, porque realmente as vendas só aconteceram, gente, ontem, sexta-feira, tá? Na quinta começou a dar aquela esquentadinha assim, vendi alguns presentes, mas eu vendi realmente na sexta, que foi ontem.
E eu sei que é sempre assim, né? Mas eu quis pôr a barraca antes, por quê? Porque chama atenção. Enchi essa loja de balões, porque normalmente eu esqueço, mas esse ano eu não esqueci. Comprei os balões lá no Mercado Livre, um preço maravilhoso. Saiu por menos de R$1 cada balão pra mim, tanto o grande quanto o menorzinho de 9 polegadas. E, gente, foi muito bom, assim, só tenho a agradecer. Claro que eu não vendi tudo, né? Nem tem como vender tudo, mas hoje eu já tô fazendo mais reposições. Ontem também, enquanto ia vendendo, meu marido já ia fazendo outras reposições. O bom foi que foi bem equilibrado, como eu e ele tava conversando. Durante o dia, gente, de manhã até umas 3 horas da tarde, a loja aqui em si não entrou praticamente ninguém para comprar nada. Mas eu vendi tudo pelo WhatsApp. Tudo pelo WhatsApp. Toda hora tava saindo entrega pelo WhatsApp. Teve um irmão da igreja aqui que ele comprou uma moto, ele fez minhas entregas. Ele fez 11 entregas no período que ele ficou aqui pra mim, né? Que foi muito bom, porque senão eu não teria conseguido ter feito essas entregas, né? E aí as entregas, as cestas estavam na média de 150 a R$200. Então foi muito bom, né? Senão eu nem teria pegado essas vendas. E aí, mas cliente mesmo na loja não tinha. Mas depois das 3 da tarde, aí eu não consegui mais fazer entregas, né? Porque ele também foi embora. E aí eu falei pro meu público que eu não ia estar mais fazendo entrega, né? Pelo WhatsApp. E aí começou a vir as pessoas na loja. Fiquei na loja até 9h30 da noite, vendendo, né? Porque é a hora que as pessoas estavam chegando do serviço. Então foi muito bom, muito bom. E a grande maioria, homem, né? Graças a Deus, os homens não esqueceram das mulheres. Espera aí, gente, tá passando um caminhão. Caminhão não, carro com música, né? E aí foi bom, aí o movimento do WhatsApp, e meu celular até descarregou, mas eu tava tão focada aqui, não dava tempo de responder o WhatsApp mesmo. E não consegui postar nada no WhatsApp durante o dia de ontem, porque estava tão corrido aqui que não postei. Eu tinha feito as postagens de noite, então ficou praticamente o dia inteiro, né? E o que me salvou também muito foi o WhatsApp, o catálogo do WhatsApp, porque o cliente mandava mensagem, eu já deixei aquela programação de mensagem automática para quando a pessoa manda uma mensagem, já ia uma mensagem automática onde tinha o meu catálogo. E eu falava, olha, dá uma olhadinha no catálogo e escolhe o seu pedido. Então isso já facilitava, porque eu tirei foto de todas as cestas que eu tinha disponíveis, já deixava lá e a pessoa falava, tem essa disponível ainda? Eu falava, tem. E aí já solicitava a entrega ou ela vinha retirar na loja. Então assim, foi muito bom. Fiz tudo que eu precisava? Não fiz, mas tá tudo certo. É sempre assim mesmo, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca consigo fazer tudo que eu planejo. Porque a gente tem muitas ideias na cabeça, mas nem tudo a gente consegue pôr em prática. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não vendi todas as coisas que eu comprei, como eu falei, mas fica para vender ao longo dos meses, né? Chocolates que eu comprei tá tudo com validade pro ano que vem. As pelúcias é um investimento, o balão não estraga. Então, assim, aqui é uma loja de presentes. Eu sempre tenho que ter presente romântico aqui na loja para vender. Então, tá tudo certo. Ah, e o que foi, né? Os perrenguezinhos que eu tive esse ano. O primeiro foi... Por isso que eu não gosto de fazer, gente, as coisas assim na hora, né? No mesmo dia, arte de personalizados. A menina pediu uma garrafa e já tava super corrido, mas eu tinha dito pra ela que ia fazer, enfim... Meu marido foi fazendo a arte. Só que ele colocou um detalhe rosa. E eu não tinha visto que ele tinha colocado o fundo rosa. Porque eu peguei a garrafa que tinha uma tampa azul. E eu falei, eu quero uma arte pra essa garrafa. E era uma arte de um casal. Ele não se atentou que a tampa era azul. E eu não me atentei que ele tava fazendo um detalhe em rosa no fundo. Ele só me mostrou. Toda hora ele falava assim, tá bom? Eu falava, tá bom, mas eu não me atentei ao rosa. Aí só depois que eu sublimei a garrafa, que eu falei, nossa, mas essa garrafa tá com detalhe rosa, é pra um homem. Ele falou, eu falei várias vezes pra você conferir. Eu falei, eu não atentei a cor. É que, por isso que diz assim, né, aquele ditado, o óbvio precisa ser dito, é justamente por isso. Porque às vezes o que é óbvio pra mim, não era óbvio pra ele. Eu coloquei a garrafa com uma tampa azul, então pra mim era óbvio que aquela garrafa era masculina. E ele estava me mostrando o tempo inteiro a arte, e ele não reparou na tampa azul. Então, pra ele era óbvio que eu tava vendo o fundo rosa. E eu não tava. Porque eu tava atenta a outras coisas. Então, o óbvio precisa ser dito. E eu só vi depois que eu já tinha estampado a garrafa. Aí eu falei pra ele, nossa, isso aqui era masculino. Graças a Deus eu tinha outra garrafa, né, gente? Aí, ele fez a arte com fundo azul e eu estampei a garrafa novamente. E aí eu dei pra cliente, porque o que eu ia ficar com aquela garrafa? Graças a Deus, eu era com o cliente, mesmo que não fosse, né? O que eu ia ficar com a garrafa com o rosto de uma outra pessoa? Aí eu falei pra ela, falei, olha, a gente fez a garrafa, contei, porque, enfim, eu sou sincera mesmo, eu falo.
E eu não vi que o detalhe tava rosa, mas aí eu já fiz outra com detalhe azul, tá bom pro seu esposo, e essa daqui tá indo de brinde pra você, de presente pra você. Ela ficou super feliz, claro, né? E aí eu tive um prejuizinho aí, mas graças a Deus a garrafa foi R$20. Então eu tive um prejuízo de R$20, mas a cliente ficou super satisfeita. E é uma cliente que sempre compra comigo também, mas mesmo que não fosse, eu ia dar a garrafa pra ela de qualquer jeito, porque eu não ia ficar com a garrafa com outra pessoa. Ah, dá pra reestampar. Ai, gente, mas é tanto trabalho reestampar que eu dei de presente pra cliente e ela ficou super feliz, entendeu? Afinal de contas, o erro foi meu. Foi nosso, né, meu e do meu esposo, porque a gente não se atentou ao óbvio que o outro estava falando. Então, o óbvio precisa ser dito. E meu outro perrenguezinho foi... Eu esqueci de enviar o cartão, gente. Na cesta do cliente. Uma moça entrou em contato comigo, já era 8 horas, 7h30 da noite, dizendo, moça, você tem cesta ainda? Eu preciso que faz entrega, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não consigo mais fazer entrega, mas você pode mandar um 99 entrega. Você paga pro Pix e manda 99 entrega retirar. Ela falou, tá bom, você tem cartão? Porque, nossa, a outra moça que eu comprei as coisas cancelou o pedido, cancelou o cartão, e agora eu tô desesperada que eu não acho outro lugar pra comprar. Eu falei, não, fica tranquila, a gente tem um cartão sim. Manda o que você quer escrever, que eu escrevo aqui e mando junto. Ela me mandou, tadinha, toda feliz. Escrevemos, o motoboy chegou, eu entreguei pra ele e esqueci o cartão. Aí quando eu olhei pro lado, o cartão. Sabe quando dá aquele gelinho no seu coração? Eu falei, meu Deus, ferrou. Tô lascada porque o cartão era o principal. Ela falou tanto desse cartão e ela me agradeceu tanto por eu estar ajudando ela, por estar... que o cartão não foi. Eu falei, meu Deus. Liguei pra ela, porque eu mandei mensagem, ela não viu. Ela falou, que eu tô no meu serviço, por isso que eu não consegui ver a mensagem. Aí eu expliquei, eu falei, olha, me desculpa, mas o cartão não foi. Me manda o endereço da entrega, que eu vou mandar o cartão. Aí ela pegou e falou, não, tá bom, vou te mandar o endereço. Aí mandou o endereço, mandou o contato do namorado, porque era ele que ia receber, né, que ela estava no trabalho. E aí eu consegui falar com ele. Aí mandei até um chocolatinho junto, né, gente, pra não mandar só o cartão. Expliquei pra ele também, falei, olha, seu namorado comprou aqui o presente pra você, provavelmente você já recebeu a cesta, mas essa cesta tinha um cartão, e eu esqueci de enviar o cartão. Por isso eu estou te mandando um outro 99, você recebe aí, porque tem que mandar o código, né? Um outro aplicativo de moto com o cartão. Ele, não, moça, tá tudo bem, pode mandar, eu recebo sim, tudo mais. Foi super simpático. Recebeu lá o cartão, mandei um chocolatinho junto, né, gente? Uma forma de agradecimento por todo esse aborrecimento. E aí, assim que ele recebeu, eu liguei pra ela, falei, tá tudo certo, consegui, né? Ela, não, moça, tá bom, muito obrigada, Deus abençoe. Aí, no final deu tudo certo. A cliente ficou satisfeita, né? Então, assim, tive esse perrenguezinho, mas consegui ver a tempo e consegui solucionar. Então, assim, foi um prejuízo? Foi, né? Porque eu tive que pagar um 99, uma entrega pra ir pra lá pra entregar um cartão, que inclusive eu tinha dado de cortesia pra ela. Mas eu esqueci, gente. Então, quando a gente erra, a gente tem que corrigir os nossos erros. Então, fui lá, mandei paguei a entrega só para levar o cartão, ainda mandei mais um chocolate junto, mas no final deu tudo certo. O cliente ficou satisfeita, o namorado ficou satisfeito também, e isso é o que importa. Mas de vez em quando a gente passa uns perrenguezinhos, viu? Graças a Deus consegui solucionar. Você, passou algum perrengue? Passou alguma dificuldade aí desse Dia dos Namorados? Comenta aqui para mim que eu vou gostar de saber. Mas no final deu tudo certo, e esse é o mais importante. E aí o que eu vendi, basicamente, foi pelúcias de chocolate. Vendi uma cesta com perfume. Para as mulheres eu devo ter vendido no máximo, gente, uns 10 presentes masculinos. Para homens a gente vendeu assim uns 50, para vocês verem a proporção, né? O homem presenteando a mulher. Da mulher presenteando o homem, acho que eu vendi umas 10, no máximo. Vendi uma super cara pra uma mulher, que foi a cesta mais cara que eu vendi esse ano, que eu falei que eu paguei até minha língua, porque eu digo que as mulheres, né, nós somos bem econômicas, mas a bichinha veio aqui e falou se podia montar a cesta, eu falei que podia. Ela escolheu um Malbec, escolheu 2 canecas, duas almofadas de ursinho, um monte de chocolate. Quando eu somei tudo, deu 600, foi a cesta mais cara que eu vendi esse ano, R$635. Foi a cesta dela. Eu falei, gente, paguei minha língua, que eu digo que não vende nada, né? Que a gente não compra nada caro, mas a bichinha tava inspirada, pagou ali ó, no Pix, foi bênção. No Pix não, no débito, e pegou a cestona dela, que foi uma cesta bem grande, né? Foi embora feliz e satisfeita. E uma outra cesta cara também que eu vendi ontem foi aquela da Cacau Show, que eu acho que eu mostrei aqui pra vocês. E a pessoa ainda colocou mais um kitzinho de florata, então ficou R$550. Mas foi bom. Essas foram as 2 mais caras, né? As outras foram nessa média aí de 150. Por isso que eu digo que a gente tem que ter uma opção
mais cara, porque sempre vai ter, gente. Graças a Deus, sempre tem alguém que compra essas coisas mais caras. Mas a média foi essa faixa assim de 150 a 200 reais. As cestas. Não vendi nada baratinho, nada de lembrancinha assim. E de cosméticos, eu sempre tenho cesta com cosmético aqui montada, então ela continuou montada aqui, umas opções do Dia das Mães que eu não desmanchei, eu só troquei, tipo, que era caneca de mãe, eu coloquei uma caneca romântica, então vendeu body splash com caneca, vendeu hidratante, às vezes a pessoa queria só um mimozinho. Acho que a mais baratinha que eu vendi foi R$75, que era um creminho de mão com sabonetes, que estava montada ali. Mas as outras foram todas, eu tô olhando pra lá porque é onde tá minhas cestas, foram todas um preço bem legal. E eu fiquei contente, graças a Deus. Comenta aqui pra mim como foi pra vocês. Se pra você não foi tão bom, não fique triste. Como eu falo, né? Eu vendo bem, mas eu já tô aqui, né? Há 8 anos na minha loja, batalhando todos os anos ali. Todo ano a gente melhora um pouquinho mais. Todo ano a gente vai crescendo um pouquinho mais. Caprichem nas fotos, caprichem nas postagens. Postei bastante. Coloca a sua loja no Google, pesquisa aí como fazer um Google Meu Negócio, é importante, muito cliente novo vem para mim através do Google Meu Negócio, cadastra a sua loja no Google Meu Negócio e, gente, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, tá? Às vezes vocês veem meu vídeo e falam, nossa, ela vendeu bastante. Glória a Deus, viu, gente? Continue orando aí para que eu continue vendendo, eu oro para que vocês vendam, mas quem ainda não tem vendas, calma. Vai acontecer. Lá no comecinho, quando a gente vendia, quando a gente abriu, a gente também não tinha vendas. No terceiro ano, gente, ou no segundo ano, eu quase pensei em fechar a loja, porque às vezes nem dava retorno, né? Eu só não fechei realmente porque eu trabalhava de CLT e meu marido ficava na loja. Então, muitas das vezes eu tirei dinheiro do meu trabalho para pôr na loja, para pagar as contas da loja. Mas hoje em dia não, nós vivemos aqui da loja e Deus tem abençoado cada dia mais. Como eu falo, a gente não vive só... Minha principal renda é a loja, mas eu não paro, né? Vocês veem que eu dou lá o meu curso, a gente faz a renda extra das artes, e a gente tá sempre inventando alguma coisa, porque tem que complementar a renda de alguma outra maneira, né? Eu tenho aqui meu canal no YouTube, eu tenho as indicações lá da Shopee e do Mercado Livre, então assim, não dá só para viver de uma coisa, infelizmente. Então a gente vai criando várias fontezinhas de renda extra, mas é desse jeito, tá? Então assim... Vai aí, você faz um bolo, faz uma unha para complementar a renda. Mas não desista do seu sonho. Essa loja era um sonho e hoje em dia ele está concretizado. Mas é uma caminhada. Como eu falei, já são 8 anos para hoje em dia a gente ter esse resultado, né? E muito trabalho também, viu? Porque nada por acaso, é muito trabalho. Não é sorte, é trabalho mesmo. É aquele trabalho, a dedicação, é atender bem os clientes e... Tudo isso é uma sementinha que a gente vai plantando e uma hora você vai colher a semente boa que você plantou. Então, hoje estamos colhendo sementes que plantamos há 8 anos atrás, né? Mas não desista. Então, eu desejo que para você tenha sido muito bom. Deixa aqui um comentário para mim que eu vou adorar ler. Se eu não conseguir responder, eu vou deixar um coraçãozinho quando eu deixo coraçãozinho, porque eu li a sua mensagem, tá bom? Devido à correria, às vezes a gente não consegue responder um por um ali, mas eu leio os comentários de vocês, que vocês me deixam, tá bom? Então, ó, grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!